O Aristóteles depois já colocou uma forma... O Aristóteles, quando nós chegarmos lá, vocês vão ver, ele é muito do meio termo. Então, o governo das classes médias, porque ela não está lá em cima, na elite, e ela não está lá embaixo. Então, ela consegue fazer a ponte, né? Então, temos diversas teorias políticas aí. Mas o que nós vivemos, democracia de massa, esse é o problema. Democracia de massa, você conduz a massa como rebanho mesmo, não é não? Aqui, Estados Unidos também elegeram um sujeito complicado, né? Então, a democracia tem seus limites, tá? Com a força que tem a mídia, os meios de comunicação hoje em dia, a democracia mostra também seus limites e seus problemas, tá? Não tem como negar isso, não, né? O ideal seria, dizem que a melhor democracia do mundo é a da Suíça, né? Porque eles têm os cantões, que são pequenas localidades, tipo, seriam municípios nossos aqui, né? Em que as pessoas decidem tudo, como na polis grega, né? As reuniões desses cantões, né? O povo vai lá e discute os problemas da cidade, como o dinheiro vai ser empregado, os projetos que querem, mas isso é população pequena. Não sei agora qual é a população da Suíça, população pequena, né? Você fala de democracia, um país de 300 milhões, como os Estados Unidos, e 200 milhões como aqui, já é complicado, está entendendo? Agora, não temos uma forma melhor de governo, não temos, né? Porque a outra é ditadura, e ditadura você não contesta, não? Você se cala, e aí os que detêm o poder abusam dele como quiserem, né? Bom, só para dizer que os gregos criaram a democracia, mas, ao mesmo tempo, e isso é ter pensamento crítico, né? Ao mesmo tempo, eles viram todos os limites da democracia, tá? Que ela era uma boa forma de governo, talvez a melhor, mas que ela tinha também seus problemas, e por isso ela tendia à demagogia. Platão vai dizer isso aí depois. Ela tende à demagogia, ou seja, o populismo. Você usa de mecanismos que enganam o povo para obter apoio. Tá? Bom, isso sobre o mito da caverna. Talvez, espero que tenham lido um pouquinho sobre o mito de Er, do guerreiro. Aquele mito é para falar da justiça metafísica. Justiça não é uma questão terrena apenas para Platão, como não era para Sócrates, né? Ela é uma questão metafísica, tá? Se ela é uma questão metafísica, significa os critérios perfeitos da justiça são os da justiça divina, da justiça justiça divina, porque nós conhecemos um pouco do platonismo cristão, ou Platão cristianizado por Santo Agostinho. É uma versão do... Existem outras, tá? Mas, por causa disso, né, até perdi o ponto aqui onde que eu estava, era a questão do... Perdi completamente o ponto. Onde que eu estava? Qual era o ponto que eu estava falando? O que era da questão do Platão? Tá, da questão da justiça, isso mesmo. Tá? É que a gente estuda mais detalhadamente essa questão da justiça lá no direito, né? Porque tudo... Lembre-se que para Platão, 2 mundos. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Esses 2 mundos servem para você entender qualquer coisa em Platão. O mundo, esse aqui é o mundo sensível, não é? E o mundo das ideias. O mundo real, o mundo verdadeiro, é o mundo das ideias. Mas Platão é totalmente dualista, né? Ele vai dizer, tem 2 mundos. Esse mundo aqui é o mundo das ilusões, não é? Porque o que nós temos aqui são as cópias das ideias. As sombras, então. Não é? Por isso, para conhecer a verdade plenamente, eu teria que deixar o corpo. O corpo é prisão da alma. Os gregos são muito negativos nesse ponto, porque, sendo o corpo prisão da alma, ele ofusca a alma. Ele impede a alma de enxergar a verdade tal qual ela é,
Por isso que nós erramos, depois eu vou ver isso aí na ética melhor, nós erramos por causa do corpo. Se nós fôssemos apenas espírito, nós conheceríamos a verdade tal qual ela é e não erraríamos. Mas o corpo é como que puxa a alma para baixo. A alma consegue visualizar a verdade, né? Mas o corpo pesado, por isso ele fala que a alma tinha asas, e quando ela ganhou um corpo, ela perdeu as asas. Por causa do peso do corpo, ela não consegue mais voar até as alturas, né? Isso é bem a lógica de Platão, que serve para você entender qualquer outra coisa em Platão, tá? Bom, eu vou pegar aqui, porque a questão da teoria das ideias é uma na República, e depois ele refaz. O Platão foi o que mais ensinou filosofia por mais tempo. Ele morreu com 81 anos. E aí ele deve ter ensinado filosofia 30, 40 anos. Ele foi discípulo de Sócrates por 10 anos. E depois ele começou a ensinar a filosofia de Sócrates, e na academia ele vai criando a sua própria filosofia. Então ele vai revendo também as suas teorias, tá? O Platão maduro, quem pegou o Platão maduro como professor na academia foi Aristóteles. Aristóteles frequentou a academia de Platão por 20 anos, entre 19 e 20 anos. Então, Aristóteles pegou toda a filosofia de Platão, inclusive Platão revendo já algumas das suas teorias, corrigindo as inconsistências, tá? Então, lá no Parmênides é o nome de um diálogo, é o filósofo, mas é o nome de um diálogo também platônico. Aliás, é um dos textos mais complicados de Platão, tá? Aqui ele está bem resumindo a ideia que está lá. Então, a questão, vamos voltar na questão, o que era matar o pai Parmênides, não foi na aula passada? Platão tinha dito que para filosofar era preciso matar o pai Parmênides. Por que matar o pai Parmênides? Vimos que essa questão dizia respeito ao não ser, resolver o problema do não ser, tá? E dar uma solução para essa questão. Hoje nós vamos entrar nesse ponto aqui. Então, a solução de Platão se dá no nível lógico e até ontológico, não no nível cosmológico. Por quê? O que não é, não existe, ponto final. Agora, será que no nível lógico eu posso falar do não ser? Posso, desde que não seja o contrário de ser. Há um modo de falar do não ser. Até tem o filósofo Levinas, faz uma filosofia dizendo que o não ser é o outro. Nós vamos ver aqui, tá? Ele pegou esse ponto do Platão, tá? Então, tem a filosofia como ser, ontologia, Heidegger. Ele faz a filosofia como ontologia, e depois tem a filosofia como ética, que é o Levinas, contrariamente a Heidegger, né? E aí ele pega esse ponto. Levinas é platônico, Heidegger é aristotélico. Eu falei para vocês que não dá para estudar filosofia ignorando os antigos, né? Porque todos os filósofos vão puxar um ponto lá atrás. Não tem jeito, viu? Você pega lá nas outras ciências, você vai dizer, vou pegar as teorias contemporâneas porque as antigas só servem para a história. Na filosofia, não. Na filosofia, não. Na filosofia, você tem que buscar lá na filosofia grega, tá? Não existe filosofia contemporânea senão em diálogo com a filosofia antiga, medieval, moderna. Porque o filósofo vai puxando um ponto e vai dizendo, olha, isso foi tratado assim na história da filosofia, mas esse outro ponto foi esquecido, eu vou puxar esse outro ponto aqui, e aí ele vai dizendo, os filósofos disseram isso, ele abre uma outra perspectiva. Filosofia é assim. Então, não tem filosofia sem falar da filosofia grega, não tem como, né? Ou ele vai na linha platônica, ou ele vai na linha aristotélica. Muitos vão tentar mesclar as duas linhas ali, ou a linha heraclitiana e parmenidiana, né? Como nós vimos aí, tá? Você viu, os sofistas são heraclitianos, Sócrates é parmenidiano. Platão está tentando também resolver de novo o problema, né? Vai dizer assim, mas Platão vai com Parmênides, mas ele também não está concordando com tudo, ele está dizendo assim, mas Parmênides disse que o ser era uno. Se Platão vai dizer agora que as ideias são matrizes das coisas, de tudo que existe, né? Matriz das coisas que existem aqui,
De tal modo que uma coisa sensível é cópia de uma ideia, como que o ser vai ser uno? Eu teria de ter uma ideia como mãe de tudo, tudo que existe. Não, mas no mundo do sensível é a multiplicidade, não é? Você vê um monte de coisas diferentes, não é? Então, como que no mundo das ideias eu vou ter uma ideia como origem de tudo, não é? Isso. Então, eu tenho de ter um grupo de ideias, tá? Que inclua nelas todas as coisas que podem ser pensadas. Então, tem de introduzir a multiplicidade também no mundo das ideias. É isso que ele vai fazer aqui. Tá? Então, vamos lá. O Parmênides apresenta três... Parmênides é o diálogo, tá? O texto de Platão, lembrem-se disso. O Parmênides apresenta três aspectos novos na teoria do conhecimento, sem voltar aos modos de conhecimento, aqueles que nós vimos lá do nome, definição, representação, conhecimento e o quinto, que é o do filósofo. Mas seu interesse aqui se volta para o objeto do conhecimento, que são as ideias. Olha que ideias em Platão vai aparecer sempre com I maiúsculo. Ou aparece ideias ou formas ideais, com também F maiúsculo, porque elas são as matrizes de tudo que existe. Em segundo lugar, Platão mostra que, além da ideia do bem, olha lá, existem algumas ideias originárias. Olha o nome. Então, elas são as matrizes ou causas de todas as outras ideias, tá? Por isso, olha lá, ele vai mostrar contra o Parmênides que o ser não é uno, mas que existe pluralidade também no mundo das ideias. Tá? Então, ele está se opondo a Parmênides aqui, embora ele vá na linha Parmênides. Então, a teoria da participação das ideias, tá? Para explicar por que há ideias de todas as coisas e por que podemos passar ao conhecimento de uma ideia ao de várias outras, tá? Então, o problema aqui a ser resolvido é como explicar a multiplicidade do mundo sensível, né? Aqui tudo é múltiplo, olha, você vê aí várias pessoas, várias coisas diferentes, né? E a unidade do mundo inteligível, porque quando você passa para o pensamento, o que o pensamento quer? Eu vi vários cavalos, mas todos têm uma essência só. Então, a unidade no meio de vários cavalos que são diferentes. Então, o sensível capta a multiplicidade. O pensamento busca a unidade, a essência, né? Então, como explicar a multiplicidade do mundo sensível e a unicidade do mundo inteligível? Se o sensível participa do mundo inteligível, entenderam como participa, né? Cada ideia, cada coisa que existe, cada coisa do mundo sensível é cópia de uma ideia. Foi o demiurgo, um tipo de deus platônico, tá? Um tipo, o demiurgo que imprimiu na matéria, ele copiou as ideias na matéria. Assim, Platão está antes do cristianismo, né? E também tem outra concepção. O demiurgo que copiou, que imprimiu na matéria as formas, as ideias, tá? Então, mas ele diz, a causa formal do sensível é o inteligível. Então, o inteligível deve possuir as mesmas características encontradas no sensível, que é condição para o inteligível ser modelo para o sensível, não é não? Como que eu vou dizer, então, que no sensível é múltiplo e no inteligível é uno? Né? O inteligível não poderia ser uno e o sensível múltiplo, mas ambos têm de se caracterizar pela multiplicidade. Mas Parmênides ensinou também que o múltiplo é incompreensível. Entendem por quê, né? Porque você vê um monte de coisas. O pensamento compreende o uno. No meio desse monte de coisas, a essência comum
é essa, né? Então, olha lá, o múltiplo é incompreensível, contraditório, irracional e impossível, né? Não podendo existir no plano inteligível e que o ser é um e único. Por isso que Parmênides resolveu o problema assim, né? O pensamento só busca o uno, o ser é uno, então, único, né? Mas no mundo sensível, tudo é múltiplo, mas o múltiplo para Parmênides é incompreensível, porque o pensamento não compreende cada coisa diferenciada, ele compreende a essência, ele capta a essência. Como explicar, então, que haja uma única ideia para multiplicar coisas sensíveis? As coisas sensíveis, assim, não podem imitar a unidade simples e indecomponível da ideia. Tá? Então, vamos lá. Como que ele vai resolver o problema? Vocês estão percebendo que todo o esforço aqui é resolver o problema e mostrar por que o ser não pode ser uno, como afirmou Parmênides. Essa é a questão de fundo. Há 3 questões, então, a resolver. Podem as ideias ter as propriedades do ser eleata? Ser eleata, entendem, né? Parmênides de Eleia, escola eleata, tá? Podem as ideias ter a propriedade do ser eleata e ser modelos para a pluralidade sensível? Podem as ideias ser modelos de uma pluralidade de coisas sensíveis que imitam uma única ideia? Podem as ideias ser modelos de coisas que em si mesmas também são uma multiplicidade de qualidades, de partes e elementos? A resposta está, então, nesse texto Parmênides, em que ele vai discutir a ideia do uno de Parmênides. Tá? Bom, vamos direto para a conclusão do texto, porque o negócio é, como eu disse, é longo, complexo o raciocínio lá, mas dá para você compreender a conclusão aqui. Bom, primeiro, então vamos lá. Por que é preciso um grupo de ideias e quais são essas ideias que ele vai chamar de simples e originárias? Então, elas dão origem às outras. Primeira coisa, se o uno ou seja, se o uno existe, então ele é um ser. Tudo que existe é um ser para a filosofia. E pressupõe a ideia de ser. Então, já tem uma ideia. Não é? Qual a primeira ideia que tem de existir necessariamente? Não é? A ideia a existência. Vamos chamar a existência. Você tem uma ideia aí. Né? Primeira ideia. Se o uno é um ser, então pressupõe a ideia do mesmo. O que é o mesmo aqui? O uno é idêntico a si mesmo. O uno é idêntico, tudo que é igual a si mesmo. Por quê? Flor é flor, cadeira é cadeira, cavalo é cavalo. Então, olha lá, uma ideia, algo que existe, é sempre idêntico a si mesmo e não se confunde com outra ideia diferente. Cavalo não se confunde com flor. Então, já tenho 2 ideias. Então, existência e identidade. Agora, se o uno é idêntico a si mesmo, então é diferente das ideias de ser e de mesmo, já que cada uma delas possui identidade própria, e nesse caso, o uno pressupõe a ideia de outro. Porque se existe a ideia do idêntico, você então tem que ter a ideia contrária também. E o que é o contrário de idêntico? É o outro, a alteridade ou diferente. Não é esse o contrário de idêntico? Estão me acompanhando? Então, olha lá, já tem quantas ideias aqui? 3 ideias, não é não? Existência, identidade, alteridade ou diferença. Porque se existe a ideia do idêntico, tem de haver o contrário do que não é idêntico. Então, em filosofia, a gente chama de outro, alteridade ou diferença. Tá? Bom, quando uma ideia pressupõe outra, isso significa que, em sua definição, essa outra ideia comparece como um predicado dela.
E essa predicação implica que uma ideia participa da essência de uma outra. Ora, se a ideia do uno se ela existe, se o uno participa das ideias do ser, do mesmo e do outro, então há várias ideias. E por isso a ideia do uno pressupõe a ideia, então, do múltiplo. Porque se uma ideia exige o contrário dela, então o uno pressupõe o múltiplo, não é o contrário. Tá? Já que a participação, já que a predicação ou a participação envolve várias ideias. Chegamos ao de quantas ideias aqui? Vamos lá. Existência, porque tudo que existe, o ser é. Tudo que existe envolve a si mesmo. Então, a ideia de identidade. Se existe a ideia de identidade, existe também a ideia de diferente, do outro, a alteridade. 3 ideias. E se existe um uno, significa que o uno pressupõe o contrário, a ideia contrária que é o múltiplo. Então, temos 5 ideias, existência, identidade, autoridade, unidade e multiplicidade. Bom, esse é o grupo de ideias que Platão chamou de simples e originárias. Tá? Então, há um pequeno grupo de ideias simples e originárias que participam umas das outras e que são as ideias fundamentais das quais todas as outras participarão. Ser ou existência, uno, mesmo, outro e múltiplo. São as 5 ideias. Vou te dar só um exemplo aqui. A ideia de beleza. Existe a ideia de beleza? Existe. Pode falar uma coisa aí. Existe. Então, a ideia de existência está gravada. Depois, beleza é beleza, porque se eu colocar lá justiça, liberdade, são outras ideias que não são beleza. Então, beleza é beleza, é lei de si mesma. Então, a ideia de identidade está na ideia de beleza, tá? Bom, se existe a ideia de beleza, existe a ideia de feiura, ou de não beleza. Porque a ideia pressupõe a sua contrária. Não. E a ideia de beleza, a unidade dela, porque beleza é só beleza, uma ideia. Se eu pensar na liberdade de que são outras ideias. Tá? Então, e a multiplicidade era como? Porque a ideia de beleza existe com outras ideias, como liberdade, justiça, etc. Todas as ideias que você pensar, você vai ter de admitir que essas 5 ideias aí estão presentes nela. É assim que Platão diz que tudo o que nós pensarmos, nós temos que incluir nesse grupo de 5 ideias simples originais. Então, não precisa falar. Entenderam quais 5? Por que ele chega às ideias? E por que tudo nós pensarmos supõe essas 5 ideias? Pode carregar qualquer ideia aí, você vai ver que essas têm que estar lá. Então, aí ele vai propor, no lugar da teoria das ideias, uma teoria da participação das ideias. Cada uma das ideias mencionadas nos textos Parmênides se apresenta com a sua contrária. O uno supõe o múltiplo, o mesmo ou idêntico supõe o outro ou diferente. Agora, a ideia eu falei que ele tinha que resolver o problema do não ser. Então, eu posso dizer que existe o ser e existe o não ser. Aí você vai dizer, mas aí é contradição. Eu caio em contradição. Eu vou dizer que uma coisa existe e não existe. Era o problema do Parmênides, né? Aliás, do Heráclito.
Parmênides criticando o Heráclito, assim, mas o Heráclito está dizendo que porque as coisas mudam sem cessar, outra coisa. Mas aí, então, eu vou cair em contradição o tempo todo. Como que o pensamento funciona? O Parmênides introduziu o princípio da identidade. E o que diz o princípio da identidade? O ser é. O não ser, não é. Agora eu vou dizer, então, que existe o ser e o contrário do ser. Já falamos lá no plano lógico, isso é contradição. Não posso dizer. Menino é uma menina. Não, tem duas ideias contrárias. Se é um menino, está excluído o fato de ele ser menina. Ou a noite é clara e escura. Não, a noite é escura. Então, o contrário, claro, está excluído do conceito de noite. Então, vamos lá. Onde que eu estava? Tá. A pergunta é, existe uma ideia contrária do ser? Existe o não ser? A ideia do ser participa das outras quatro, porque as recebe como predicados. Então, o ser é uno, o ser é idêntico a si mesmo, né? O ser é diferente das outras ideias e coexiste com uma multiplicidade de outras ideias. Mas as oposições permanecem sem que se possa dizer que a participação implicaria que cada um dos opostos pode ser predicado ao seu par contrário. Uno, múltiplo, o mesmo é o outro. Isso seria o mesmo que se dizer que uma ideia contém o seu contrário, mas se uma ideia contém o seu contrário, ela se destrói. Não é possível pensar assim. Isso ainda implicaria em dizer que quando a ideia participa da ideia de ser, a sua contrária deve participar da ideia do não ser. Mas isso é um problema lógico, né? Como? Então, como que eu fico nisso aí e como que ele resolve esse problema lógico? Tá? Então, a solução dessa questão é nisso que consiste matar o pai Parmênides. Nunca foi tão difícil matar o pai Parmênides. Né? Então, a solução vai aparecer no Sofista, é um outro texto, que tem o nome de Sofista, onde ocorre o parricídio do pai Parmênides. Será preciso, então, admitir de alguma forma a existência do não ser, porque eu vi que existe a ideia contrária a mim mesmo, ou idêntico, que é outro ou diferente, existe a ideia contrária de uno, né, que é o múltiplo. Então, tem que haver, de certa maneira, o contrário ou o não ser. Mas, se for no plano lógico, isso não dá certo. Então, de alguma forma, ele vai dizer existe o não ser. Mas como? Para solucionar o problema, Parmênides vai usar a distinção que já havia feito Górgias, o sofista, entre o verbo ser com sentido existencial e o verbo ser com sentido de ligação, como no céu é azul, o cavalo é branco. Recusa que o não ser seja o contraditório do ser. Não tem como. Se ser é e ser existe, né? Não ser, enquanto contraditório do ser, não pode existir, porque aí eu vou ter que dizer que uma coisa existe e não existe. Né? Então, mas e se eu conseguir pensar o não ser não como o contraditório do ser? Aí ele pode existir, mas como? Então vamos lá. O que é, então, a ideia do não ser? Primeiro, não é o nada, porque o nada não existe. Então, é a ideia do diferente também, do outro. Ou seja, o Levinas vai dizer na sua filosofia o outro do ser, o diferente do ser. Tá? Por isso, olha lá, a mesa não é a cadeira. Tem algo de errado nessa frase? Tem erro lógico nessa frase? A mesa não é a cadeira? O homem não é o cavalo? Está errada essa frase? Tá? Tem nada de errado nessa frase. Não? Se eu disser que a cadeira é o não ser da mesa, nada de errado.
ou que o cavalo é o não ser do homem, não tem nada de errado, não tem erro lógico aí. Aqui a cadeira, enquanto o outro da mesa, é o não ser da mesa. Ela é o que não é a mesa. Logo, o não ser não é a alteridade, é a diferença. E como tal, a sua ideia existe. Porque a tendência da filosofia grega é reduzir tudo ao ser. Por isso que eu falei para você, e você não entende isso porque você está começando a filosofia. A questão, Platão deixou tudo subentendido, tá? A todas as questões que a filosofia vai pensar depois. Por isso, a filosofia reduz tudo ao ser, mas o ser é o pensável. Só existe, então, o que o pensamento capta. O Levinas vai dizer assim, mas espera lá, existe algo além do pensamento. A questão da psicologia, é a afetividade, não, as emoções, tá? Assim, mas isso existe, isso não se reduz a pensamento. Então, o Levinas vai dizer assim, existe o ético, diferente do ser. Então, existe o além do ser, essa expressão o Levinas vai usar, além do ser. Tá? Outro que ser. Ele gosta dessa expressão. E o que é esse outro do ser? É a alteridade. É a diferença. Bom, se eu quiser pensar, então, o outro do ser como alteridade, então ele existe. Não tem erro. Tá? Por isso, olha lá, o não ser é a ideia de outro. Está morto o pai Parmênides. Nesse sentido, porque ele resolveu a questão do não ser. Não pode ser o contrário de ser. Mas se eu pensar que o diferente do ser é o outro, é a alteridade, é a diferença, essa ideia pode perfeitamente existir. E não há contradição nenhuma. Né? Então, assim, Platão resolveu a questão do não ser, deu uma resposta para a questão do não ser. Tá? Deixa eu ver qual era a pergunta que estava ali. Deixa eu ver se tem a ver aqui. Não, olha só, não, porque essência é ser. Essência está no nível de ser. Lembra que falamos lá, ser e pensar são a mesma coisa? Tá? Quando você passa para a questão da alteridade, você não fala mais de essência, porque a essência está ligada a ser. Tá? É o diferente da essência. Porque essência, o que é essência? Pense como que opera para você chegar à essência. Você reúne as semelhanças. Diferentes cavalos têm a mesma essência. Assim, mas um cavalo é grande, o outro é pequeno, um é branco, o outro é preto, um é gordo, o outro é magro. Mas todos são cavalo. Eu reuni pelas semelhanças. Assim, mas e as diferenças, então? Eu eliminei. O que o Levinas está dizendo, e Levinas é judeu, ele vai dizer assim, olha, o pensamento grego ocidental tem dificuldade de aceitar o diferente. Isso é verdade, não é não? Porque o Ocidente, ele tem um modelo dominante. Quem não se enquadrar no modelo dominante, ele exclui. A maioria é branco, então o negro tem dificuldade de ser visto como inferior, inclusive escravizado, os negros. Aristóteles chega a dizer que ele não tem alma, que ele é quase um animal nas mãos do seu senhor. Olha, Aristóteles foi falar isso. Não é não? Agora, se o modelo ocidental é cristão, nas suas variadas formas, quem não for cristão também tem problema no Ocidente. Muçulmano. Olha as guerras que o Ocidente faz contra o pobre do muçulmano. Por quê? Porque ele não é cristão. Porque ele não tem a cultura ocidental cristã. Massacra o país dos outros. Em nome de quê? Não pode existir quem for diferente desse modelo. Faz guerra. Não?
Se o modelo ocidental é, vamos dizer assim, heterossexual, a maioria é heterossexual, o homossexual também tem dificuldade de ser aceito. Porque o Ocidente põe um modelo, é branco, cristão, heterossexual. Estão percebendo? O índio, olha lá, como que o branco europeu viu o índio? Ah, você está atrasado, né? Assim que a antropologia, tem uma escola de antropologia que explicou assim a diferença, né? Você está atrasado. Um dia, nós fomos assim lá no passado nosso, sabe? Mas nós já desenvolvemos. Então, você, índio, você tem de aprender nossa língua, você tem de se converter à nossa religião, você tem de comer o que nós comemos, você tem de gerir a economia como nós gerimos a nossa. Ou seja, você tem de ser capitalista, porque é outro problema do Ocidente, né? Quem não for capitalista é comunista. E comunista também não presta lá, tem de ser eliminado. Estão percebendo? Tudo tem a ver com isso aqui. Ó. Platão já sugeriu o problema lá. Só que o Platão disse assim, ó, existe o além do ser, hein? Existe o além do ser. Mas ele não desenvolveu mais do que isso. Ele é filósofo grego, né? Mas ele deixou subentendido. Os outros filósofos vão pegar e falar assim, mas Platão já avisou lá no início. Existe o além do ser, existe o outro do ser. Não podemos reduzir toda a filosofia ao ser. Vem agora o filósofo contemporâneo, ela que vai desenvolver essa questão. Levinas pega lá o fio, né, que ele vai puxar. Estão percebendo por que Platão é o grande filósofo e o maior de todos os tempos continua sendo Platão? E os que entendem realmente de Platão, porque é uma área difícil, tem aqueles que têm que saber grego, né, para você pegar os textos originais de Platão, né, e eles vão dizer, os que realmente entendem, eu já ouvi alguns deles, já li outros, né, eles dizem assim, olha, Platão sugeriu tudo, tá lá, ele não desenvolveu, mas todos os pontos que a filosofia pega depois, ele deixou aberto, né? Então o grande filósofo é o Platão, tá? Gente, alguma pergunta sobre isso aqui? Dá para entender o que foi matar o pai Parmênides? Olha aqui, só continuando um pouquinho, eu vou abrir depois para algumas perguntas aí. Olha lá, assim a ideia do uno participa da ideia do ser, do mesmo, do outro ou do não ser, do múltiplo, sem perder sua identidade, mas recebendo como predicados outras ideias, participa delas. Logo, o uno participa do ser, o uno é idêntico a si mesmo, participa da ideia de mesmo ou de identidade, o uno é outro que as outras ideias, participa do outro, do não ser, da diferença, o uno é uma entre várias ideias, participa do uno, e o uno supõe também, aliás, o uno é um, entre outras ideias, participa do múltiplo. Olha lá, qualquer ideia, você vai ver que as 5 ideias simples e originárias estão lá, tá? Então, a teoria da participação mostra que os dois sentidos do verbo ser operam ao mesmo tempo em cada ideia e em todas as ideias. Significa também que as ideias se comunicam, se relacionam, sem alterar a sua identidade, sem perder a sua essência. Essa relação não é apenas a relação que o verbo ser estabelece quando é usado como verbo de ligação. O céu é azul, o cavalo é branco. Não é apenas lógica, mas é também ontológica. Ontologia, na filosofia, é a parte que estuda o ser. Né? Então, significa que num ser participam outros, ou numa ideia participa outras, toma parte, faz parte da essência, existe nela. Na ideia do ser existem as outras 4. Tudo faz parte do ser, a unidade, a identidade, a alteridade, a multiplicidade. Tudo que existe faz parte do ser. O não ser é o nome para designar a diferença entre as ideias, isto é, dizer o não ser é o mesmo que dizer que o cavalo não é o homem. O não ser não é nada ou contraditório do ser, mas a delimitação e determinação de uma ideia em sua relação com ideias diferentes,
cada uma delas sempre idêntica a si mesma. Então, todas as demais ideias terão as características dessas 5 ideias originárias: existência, unidade, identidade, multiplicidade e diferença ou alteridade. Eu já dei o exemplo aqui, ó, a ideia da beleza, né? Ela é um ser, não é? Porque ela existe, então ela é um ser. Então, ela participa na ideia de existência, né? Onde que eu estava aqui? Tá. Ela é idêntica a si mesma, então ela participa da ideia de identidade. Beleza, beleza. Ela é múltipla, porque junto com a beleza existem outras ideias, a liberdade, a justiça, etc. e tal. Então ela participa da multiplicidade. Né? Ela é diferente, né, das outras ideias, por exemplo, beleza não é amor, não é coragem, não é piedade. A ideia de beleza participa das ideias então, do ser, do uno, do mesmo, do outro, do múltiplo e também do não ser. Sem essa participação, a ideia de beleza não existiria ou seria inconcebível. Né? Então, isso é uma questão lógica e isso é a base do pensamento. Tá? Então, por isso, é importante o método platônico, que é a dialética. Né? Aí no texto vocês têm um quadro, né, que vai mostrando como que o método dialético vai conduzindo, o pensamento vai conduzindo até a ideia pura. Né? Então, já vimos que ela é um movimento ascendente que permite alcançar o inteligível, que leva à ideia do bem. O bem é a mãe de todas as ideias, tá? Por isso que o cristianismo vai ver depois como o sumo bem é a ideia de Deus. Platão fala do bem, a mãe de todas as ideias, a ideia da perfeição absoluta, tá? Então, a dialética vai me levar à ideia do bem, à ideia das 5 ideias originárias e da participação entre as ideias, pois uma ideia é uma unidade ou uma síntese de várias ideias que constituem a sua essência. Como o movimento dialético deve permitir também o conhecimento de outras ideias ou de todas as outras ideias derivadas, a dialética descendente levará a ele. Então, você tem 2 movimentos da dialética, tá? Aquele que vai eliminando para chegar à ideia pura, e depois o movimento descendente, que vai da ideia una, pura, até voltando às imagens. É um movimento do prisioneiro que se liberta da caverna, ele percorre o método dialético. Então, como sair do mundo das sombras, como sair do mundo das ilusões, das mentiras, a dialética. Ele vai percorrendo esse aí. É o filósofo. Quem que é, na verdade, o prisioneiro que foi morto pelos outros? Isso é alusão a quem? É Platão contando a história. Mas é uma alusão a quem? Sócrates. Né? É uma alusão a Sócrates. Porque ele é o prisioneiro que morreu por ter querido levar os homens para fora do mundo das sombras e mostrar que existe uma verdade além do mundo das sombras. Né? E os homens não querendo, não acreditando, o mataram. É o Platão defendendo Sócrates. Ele foi discípulo de Sócrates por 10 anos. Tá? Então, essa dialética ascendente, ela vai rumo à essência. Para você chegar à essência, você tem que separá-la dos seus predicados e qualidades. Vimos que qualidade não é ser. Não, o cavalo é branco, branco é qualidade, então não é ser, porque não existe por si mesmo, só existe em outra coisa. Né? A dialética descendente, que é o contrário, aí o que é a dialética descendente? É o filósofo que volta, tendo descoberto a verdade, ele não quer ficar com a verdade para si e dizer, olha, estou aqui, na verdade, vocês são todos ignorantes, fiquem aí na ignorância. A missão da filosofia não é conduzir alguns sábios à verdade, é levar todos à verdade.
Então, ele volta para dentro da caverna. Ao voltar para dentro da caverna, ele tem de fazer o movimento contrário até chegar no nível em que estão os demais prisioneiros, que na narrativa de Platão estão lá presos, olhando só nas sombras, né, que a fresta de luz faz na parede da caverna. Tá? Você tem vídeos aí na internet, que explicam bem essa questão, né? Você imagina que as pessoas estejam aqui nessa posição, olhando lá, e lá a caverna fechada, escura, e lá atrás tem uma fresta de luz, essa fresta de luz faz reflexos na parede. Como os prisioneiros estão ali imóveis, né? Eles só olham nessa direção, então eles só veem as sombras. Não conseguem ver a luz, então eles não conseguem chegar à verdade. A dialética vai ser o método platônico, assim como para Sócrates era a maêutica. Agora, por isso que tem a diferença aqui, a maêutica mostra que filosofia é autoconhecimento, né? Arrancar a verdade que está dentro, lembrá-la, relembrá-la. Conhecimento lá no Sócrates, é reminiscência. Mas aqui você está percebendo que a coisa não é um movimento de introspecção, é um movimento de o espírito é que tem de se elevar até a ideia pura. Ele se elevando até a ideia pura, ele vai, então, chegar à verdade. Tá? Nesse caso, né, ele vai conhecer a verdade. Tá? Então, mas ele volta para levar os outros, a missão política da filosofia, né? Não adianta o filósofo chegar lá e conhecer a verdade e ficar lá, né, olhando e chamando os outros de ignorantes. Ele quer levar os outros a passar pelo mesmo processo, pelo método dialético. Então, olha lá, na dialética descendente, ao invés de se ir retirando as qualidades incompatíveis com a essência procurada, porque isso é típico da dialética ascendente, vão se reunindo as que são compatíveis com ela ou as que a constituem. A dialética ascendente busca a intuição direta da ideia, enquanto a dialética descendente busca a definição da ideia pela reunião de seus predicados essenciais. É um movimento contrário. Um é retirando para chegar à ideia pura. O outro, você vai fazer o contrário, porque o prisioneiro que se libertou, o filósofo, vai voltar para o nível dos demais, tentar fazê-los percorrer o mesmo processo que ele percorreu. Bom, em outros textos de Platão, como eu falei, a obra de Platão é muito vasta, né? Por exemplo, no Filebo, é um outro texto dele, ele dá outro nome a esses 4 princípios originários. Tá? Aqui ele chama de o indeterminado ou ilimitado, o limite ou determinado, a causa produtora e o misto. Esses 4 princípios mostram que as ideias originárias de todas as outras são, então, as ideias do bem, do belo, do justo e do verdadeiro. Aliás, são as questões que o Platão tenta responder, né? Como chegar à verdade, mito da caverna, né? Como chegar ao bem, também a dialética, né? Como chegar à justiça metafísica, o mito de Er, né? E depois a questão da beleza, que tenha também a ver com a vida boa e justa, que é o mito do cocheiro, que nós vamos ver lá na ética depois. Tá? É o mito do cocheiro que ajuda a perceber como viver bem. São as questões da filosofia. Não é isso que o homem quer. Né? O homem é curioso para descobrir a verdade, ele é tocado, né, na sua alma, que busca o belo, o sublime, o mais alto. Ele busca a justiça, porque ele não, pelo menos o espírito puro, honesto, não se contenta com a injustiça, não se contenta com a mentira. Então, olha lá, a alma se inclina ao bem, ao belo, ao justo e ao verdadeiro. São as aspirações humanas mais profundas. E essas são as perguntas dos homens de todos os tempos. O que é o bem? O que é a verdade? O que é a justiça? O que é o belo e por que que nós nos inclinamos ao belo? Porque que a alma tem a tendência à beleza.
tá? Então, elas são as causas que impõem limite, determinação e medida ao indeterminado, dando-lhe forma e sentido, e dessa maneira criam todas as ideias. Então, toda ideia é boa, no sentido de que ela é perfeita, nada lhe falta. Toda ideia é bela, no sentido de harmoniosa. Toda ideia é justa, a relação entre seus constituintes respeita a hierarquia. Tem a ideia de aqui depois nós vamos ver isso aqui também na ética, é melhor entender essa questão da justiça lá na ética, tá? E toda ideia é verdadeira, porque a dialética busca a essência. Vamos lá, perguntas. Vou tirar isso aqui. Tinha uma outra aqui, deixa eu ver. Não está lá. Não, olha só, Isabela, não é sinônimo. Multiplicidade das ideias simples significa não há uma ideia só que dê origem a todas as outras. Há um grupo de 5 ideias simples e originárias que são as matrizes de todas as outras. Então, não é sinônimo. É que eu não posso pensar nenhuma ideia sem que essas 5 estejam presentes nela. Por isso eu dei o exemplo da ideia de beleza. A ideia existe, então a ideia de existência e de ser está nela. Beleza é beleza, então a ideia de identidade, de idêntico, está nela. Não? Existe outra ideia diferente da beleza, então a ideia de alteridade de diferença está na ideia de beleza. A ideia de beleza é uma só, a ideia de unidade está nela. Ela existe com outras ideias, justiça, liberdade, etc. Então, a ideia de multiplicidade está nela. É isso que não é sinônimo. Eu quero dizer que uma participa na outra. Fala, Isabela. Então, professor, mas a ideia de multiplicidade na beleza, assim, as multiplicidades da beleza não seriam sinônimos de beleza? Não. Não, por quê? O que é a multiplicidade? Significa que a ideia de beleza, ela coexiste com outras ideias. Existe a ideia de beleza, como existe a ideia de justiça, de liberdade, de piedade, de igualdade. Então, multiplicidade significa isso, não sinônimo. Porque igualdade e liberdade não são sinônimos de beleza. entendi. Tá bom, obrigada. Outra coisa. Então, não ser é o que o ser não é. Não! Porque não ser não pode ser o contraditório do ser. Porque aí você cai no erro de lógica. Como eu te disse, a noite é clara e escura. Mas não pode, por quê? Porque ela é escura, então ela não é clara. Está entendendo? Então, o não ser é só o outro do ser. Como nessa frase, a mesa não é a cadeira, o homem não é o cavalo, aí não tem erro lógico. Tá, o homem não é o cavalo. Então, se eu disser o cavalo é o não ser do homem, está correto. Está entendendo? Agora, se você disser o homem é o cavalo, não. Mas não dá. Está entendendo? Não ser não é o contrário de ser. Enquanto contrário de ser não pode existir. Não pode. Tá? Ele pode existir enquanto outro do ser. Então tá. Então o cavalo é o outro do homem. Tá, aí não tem erro. Matar o pai Parmênides é dizer o não ser pode ser pensado, mas não enquanto contrário do ser. Porque como você vai dizer, o ser é e o não ser não é, tá? Não? Mas o Parmênides não disse que o Heráclito estava dizendo que o ser pode ser e não ser? Mas como? Não, mas uma coisa é agora uma coisa e daí depois ela é outra coisa. Mas aí então não tem como pensar nada. Sem o princípio da identidade, nós não conseguimos pensar nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é assim que nós dizemos? Não?
Ou seja, cada coisa se apresenta com a sua identidade. Cada coisa se apresenta com a sua identidade. Porque ela só é ela. Ela tem uma essência, então. Certo? Senão, nós não poderíamos pensar nada. Se eu disser, então tá, o cavalo é não ser do homem, então o homem é cavalo? Não, porque tem uma essência que me diz o que é homem e tem outra essência que me diz o que é cavalo. Por isso que eu disse, o não ser do homem é o cavalo, então tá certo. Mas o homem é o cavalo? Não, não tá certo, porque são duas ideias diferentes. Certo? Posso dizer que o belo não é o feio, porque ali é melhor você usar a questão da questão de que toda ideia se apresenta com a sua contrária, né? Então, se existe beleza, existe feiura. É o contrário de beleza. Se existe verdade, existe mentira. Não é não? Tá? Se existe liberdade, existe a não liberdade, a prisão, etc. Certo? Nesse sentido, sim. Toda ideia se apresenta com a sua contrária. Mas aí ele disse, então, o não ser é o contrário de ser, não é? Mas ele disse assim, mas se eu disser que o não ser existe na mesma medida em que existe o ser, eu caio em contradição. No plano lógico, não pode, não tem como. Eu posso pensar o não ser como a alteridade, como o diferente do ser, mas não enquanto contrário do ser. Guarde isso, tá? Depois tem lá em cima alguma outra coisa que alguém me perguntou aqui. Não, também não, Ana Carolina. Igualdade e justiça seriam representações da beleza? Não. Por que representações? Igualdade é igualdade, beleza é beleza. Justiça é justiça, beleza é beleza. Por que representações? De jeito nenhum. São ideias diferentes, totalmente diferentes. Senão você confunde. Se você diz assim que igualdade e justiça são a mesma coisa, estamos confundindo tudo, né? Porque igualdade é uma coisa, justiça é outra coisa. Está entendendo? E não tem nada a ver com beleza. Eu disse assim, que como a ideia de beleza coexiste com outras ideias. Coexiste. Existe ao mesmo tempo que outras ideias. Então, significa que a ideia de multiplicidade também está presente em cada ideia, porque ela coexiste com outras ideias. Certo? Tinha uma outra coisa lá em cima, o que era? Para o platonismo cristão, o bem maior seria Deus? Tá, olha só. Platonismo cristão é Santo Agostinho e outros filósofos chamados neoplatônicos. Não estudamos aqui, não dá tempo, é muita coisa. Depois, na ética, nós vamos pegar um pouquinho de Santo Agostinho. Mas, por quê? Porque, olha só, quando o cristianismo apareceu, o que havia de pensamento, de filosofia, era a filosofia grega. Bom, então, para o cristianismo demonstrar as suas verdades, ele vai usar a filosofia grega. Argumentos. Não é assim que você demonstra a verdade? Com argumentos, com a lógica. Santo Agostinho pega Platão. Platão e depois outros ligados a Platão. Tá? E ele vai casar o modelo platônico com o cristianismo. Por isso que o Nietzsche, que provoca o tempo todo, né? O Nietzsche disse que o cristianismo era Platão para o povão, ensinar Platão para o povão. Porque também o cristianismo trabalha com dois mundos, né? O divino e esse aqui, então, lá. Mas só que Santo Agostinho pegou de Platão, o que em Platão batia com o cristianismo e deixou de fora o que não batia, né? Porque tem coisas em Platão que não batem com a doutrina cristã. Mas o que bate, Agostinho pegou. Então, isso tomou o nome de platonismo cristão. Tá? Então, sim, a missão da nossa alma seria voltar a ele. Sim, para Agostinho, para o cristianismo.
Viemos de Deus, voltamos para ele. Então, sim, pela dialética, você vai chegar também à existência de um ser. Eu falei isso aí, né? Depois, no aristotelismo cristão, vai aparecer a mesma coisa. De ser em ser, o pensamento exige um ser, que seja causa primeira de todos os outros seres. É o que o cristianismo chama de Deus. Tá? O Platão vai dizer o sumo bem, é a ideia pura, mãe de todas as ideias. A ideia do bem, sumo bem, bem supremo. O cristianismo interpretou e viu ali a ideia de Deus. Aristóteles vai chamar de motor imóvel, porque tem de haver um ponto fixo, de onde partem todos os outros seres móveis. Esse ponto, por sua vez, não é móvel. Então, ele dá origem aos outros, mas ele não é originado por nenhum outro. Ele causa todos os outros, mas ele é incausado. Aí é metafísica. Então, o pensamento exige esse ser primeiro, essa causa primeira, e filosofia exige isso. Tem que falar, qual é a causa primeira, então? Você pode dar o nome de Deus, você pode dar outros nomes. O Platão chamou de sumo bem, o Aristóteles chamou do motor imóvel. São verdades pensadas. Tá? Pensadas. Certo? Alguma outra questão? Acho que eu respondi todas, né? Qualidade não é ser, viu? Qualidade não é ser. Então, não existe por si mesmo. Até nessa frase aí que vem um problema, né? Que depois Aristóteles vai criticar Platão. Quando você diz o ser é uno, uno aqui é o quê? É um ser ou é qualidade? É um ser, né, professor? Uno. É um ser. Você diz na frase, o ser é uno. É uma Uno qualidade. é um ser ou é uma qualidade? Uma qualidade. É uma qualidade do ser. Então, aí Aristóteles vai dizer assim, enquanto tal, ele também não pode existir, porque ele é qualidade. E o que é qualidade? O que existe em outra coisa, mas não existe por si mesmo. Então, aí ele vai dizer, então, a discussão lá do Parmênides também não tinha sentido, porque o uno não existe. Ele é qualidade. Existe o ser. Mas se eu digo o ser é uno é qualidade. Então, ele não é um ser. Ele só existe em outra coisa, como cor. Não é não? Estão percebendo? É tudo uma questão de lógica, hein? Se você não resolve esses problemas no nível da lógica, o pensamento também não vai para frente. Todas as outras ciências supõem a resolução desses problemas básicos, no nível da metafísica e no nível da ética, e é por isso que a metafísica é a mãe de todas as ciências. Sem metafísica, você não tem como pensar nem na psicologia, nem na matemática, nem na física. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Os primeiros problemas têm de ser resolvidos no nível da metafísica e depois as outras pegam e avançam daí para frente. Certo? Alguma outra questão? Tem de ler o texto. O texto da Chauí não é difícil. Mas você tem de... Ele é grande, um pouquinho grande. Você tem de perder tempo... Perder não, ganhar tempo lendo, tá? Porque sem leitura não tem jeito. Aí você tem um monitor, o Leonardo está aí, pode dar uma ajuda para as dificuldades. Você pode recorrer também a colegas. Eu estou vendo que falta muita gente nas aulas aqui. Não sei se é problema só de internet. Bom, se a pessoa, o curso é integral, por isso as aulas são no horário das aulas presenciais. Né? Se você não pode estar, eu não vou fazer chamada aqui, porque a ordem lá é de não fazer chamada. Mas se você não vem às aulas, então é um problema, e eu não tenho como resolver esse problema, não.
né? Seja por problema de internet ou seja por um problema de trabalho, o curso é integral, não é curso noturno para quem trabalha. Então, aí eu não tenho como resolver. Posso entender, mas não tenho como resolver o seu problema. Supõe que você venha às aulas como viria, e lá na presencial tem que fazer chamada, né? Se você não veio a mais de 25, você está reprovado. O problema é que aqui todo mundo quer passar e tem gente que nunca aparece na aula. Não entendeu o conteúdo, aí eu sou obrigado a inventar uma nota. Não? Então não adianta ir reclamar para Deus e o mundo depois, porque eu também não tenho como fazer milagres, né? Então, aí eu tenho que dar um jeito. Se é o problema de internet, procure ajuda aí do monitor, procure ajuda de um colega, tá? Os textos, eu falei, você tem de copiar esses textos no seu computador, porque aí quando você não tiver a internet, você tem um texto para ler. Ah, não entendi o texto, o monitor está lá para ajudar você, ou você pode recorrer a um colega que entendeu que estava lá na aula. É assim que a gente consegue resolver o problema. Essa educação à distância resolve, em parte, o problema e cria outros. Mas a presencial também tem seus problemas. Tá bom? Então, vamos parar aqui e voltamos na quarta-feira. Eu vou colocar já para vocês o texto de Aristóteles. Coloco agora lá para vocês já irem dando uma lida. Tá bom? Boa tarde, então, para vocês. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Tchau, tchau.